hora que você liga o jornal, liga a TV, é uma bomba, sim ou não? Sabe que bom, na época do Collor, quando ele foi impeachmentado, né? Se é que existe essa palavra, eu era jovenzinho demais, eu só pintei minha cara de verde e amarelo lá, saí na rua, a gente fazia festa, qualquer coisa, mas dessa vez, com muito mais maturidade e também interesse, eu perdi horas. Meu almoço era lá de olho no todo o processo de julgamento, das testemunhas dizendo sobre o que aconteceu, as de acusação, as de defesa. E aí a gente pega ainda a TV e olha, e cada vez tem uma notícia pior. Então, a Bíblia já diz que o mundo jaz e jaz mesmo, jaz era, né? O mundo está lascado. E a Bíblia também diz que o mundo vai do quê? De mal a pior. Mas em contrapartida, o reino de Deus vai de bom a melhor. Fala aleluia. O reino de Deus é o contraponto, porque nós não dependemos desse mundo. Por isso que na hora do louvor nós intensificamos declarando: venha o teu reino, né? Permaneça o seu reino na terra, nos céus. Porque nós somos cidadãos celestes. Nossa pátria não é terrena. Você é brasileiro só porque está no seu RG, mas no teu coração está escrito céus. Fala aleluia. Nós somos cidadãos celestes, nós fazemos parte do reino de Deus. Nosso coração, nosso Senhor é Jesus Cristo, não é Temer, não é Dilma. Nós os respeitamos e oramos pela vida deles, mas nosso rei é Jesus, aleluia. Nosso rei é o Senhor de toda a terra, o Senhor da glória, fala aleluia. Então veja, eu não tenho dúvida que nós estamos avançando e crescendo, amém? Ontem foi uma prova disso, assim, nós vamos chegar nos 1000, nós vamos, eu creio. Pastor Wilson falou para mim, eu falei: pastor Wilson, e aí, para a gente retomar esse processo na minha vinda para cá? Ele falou: irmãos, 2 anos. Eu falei: de jeito nenhum, até o final do ano nós vamos arrebentar a boca. Nós vamos chegar no 1000 até dezembro, eu creio. Você crê? Se você não crê, vem aqui que eu vou orar por você, seu incrédulo. Mas eu creio que nós vamos chegar nos 1000 em nome de Jesus. Fala aleluia. Sabe, seu coração, isso é a prova que o reino cresce. Sabe por quê? Porque nós vamos plantar e regar, mas Deus é quem dá o crescimento. O crescimento não depende de homens, o crescimento vem de Deus. O que depende do homem é semear, e é também regar a terra. Fala aleluia. Fala plantar e colher. Mas veja, Deus usa essas situações de crise para nos transformar. A crise vem como um teste. É Deus agindo de forma meio cíclica na nossa vida. Observa algumas coisas. Você passa por algumas dificuldades. Toda vez que você está passando por dificuldade e dá a resposta errada, para onde você vai? Como? Ali afinal é começo. Depende de quem vê, né? Quem está na frente é o final da fila, mas quem está no fim é o começo da fila. A fila começa ali. Se você é reprovado, irmãos, nos seus testes, suas dificuldades financeiras, sua dificuldade de relacionamento, na resposta que você tem que dar ministerialmente, reprovou, para onde você vai? Volta tudo de novo. Vai passar pela prova. É assim no mundo, é ou não é? Você repete na escola, dá para passar de ano? Hoje dá. Infelizmente, né, se depender nossa Secretaria de Educação, você pode até ir mal na prova. Se está de corpo presente ali, já passa de ano. Mas se for uma escola íntegra, idônea, repetiu, volta. Pegou DP, não passou, volta. Até quando? Fala para o irmão: até passar. Até passar. Esse é o processo na nossa vida. Toda vez que alguma coisa difícil acontece, você tem que lidar. Se você dá a resposta errada, volta para o final da fila. É assim que funciona com Deus. E na vida secular também.
Porque Deus vai usar a crise, vai usar as situações difíceis para fazer você experimentar mais do Senhor. A crise é potencial para a manifestação do poder de Deus em nossa vida. Você consegue enxergar isso? Fala para o seu irmão assim: na crise, ou você chora, ou você vende lenço. Não tem jeito, ou você vai chorar na crise, ou você vai vender lenço para quem chora. Tem gente chorando, tem gente enricando na crise, porque o que tem de chorão, o que tem de gente reclamando, e o que tem de gente aproveitando a oportunidade. Crise, irmãos, é lugar de dificuldade, mas também de oportunidade. Fala aleluia. Sabe, as coisas às vezes quando parece progredir, e de repente param, não progride, isso é o sinal que nós estamos em tempo de mudança. Você já sentiu assim? Parece que nós, parece que chegou num limite. A Paula estava compartilhando comigo que em Santos foi assim um pouco para a gente. Não, estava tudo redondo, equipe redonda em Santos, igreja crescendo, financeiramente se mantendo, a gente que nossa vidinha, todo dia a mesma coisa, os problemas parece que estavam diminuindo, de repente, bum. Deus faz isso, quando as coisas parecem que está tudo normal. Sabe quando você parece que está tudo normal em casa? Está vivendo tudo bem com a esposa, se prepara que vai vir uma bucha. Fala, pastor Cruz Credo. Não, mas irmãos, é assim. Deus ele vai usar situações porque Ele quer nos levar a outros patamares, a outros níveis. Aí você vai e vence a crise. O que acontece? Você subiu um nível. É como se nós estivéssemos aqui, vou usar o exemplo aqui da nossa plataforma. Então você está vivendo em crise, luta, dificuldade. A sogra foi morar com você. Vixe, tem subsolo aqui. Esse é ruim. Pastor, falou crise, não falou caos. Amém. Tem alguma... Minha sogra, eu amo minha sogra. Ela mora a 600 quilômetros daqui. Vem só 2 vezes por ano, é uma bênção. Aleluia. Fala nisso, em julho às vezes ela aparece. Misericórdia. Mas vai ter a festa country, aleluia. É os consolos da nossa vida. Mas aí, nós estamos numa crise. De repente eu dou a resposta errada. Quando eu vou subir o degrau, não vai subir. Você deu a resposta errada. Você ainda vai ficar nesse nível até dar a resposta certa. Mas para aqueles que crescem no Senhor, todos nós vamos passar por dificuldades. Não tem ninguém que vai passar por luta. Você acha que o crente não passa pela crise que o mundo passa? Nós estamos no mesmo mundo. O desemprego está para todo mundo, inclusive para o cristão. Enfermidade, todo mundo passa, inclusive o cristão. Nós passamos as mesmas lutas que o mundo passa. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que conseguem observar a oportunidade, eles passam pelo teste, são aprovados e sobe o nível. Aleluia! E é muito interessante, porque quando eu estou nesse nível aqui, eu tenho uma visão sua. E você também tem uma visão minha, que é limitada. Mas ao subir o nível, parece que eu tenho uma outra amplitude agora, e eu consigo enxergar melhor as dificuldades. Mas elas virão também. E virão num nível pior. Aí o irmão de novo, cruz credo. Vai piorar. Fala para o seu irmão, vai piorar. Irmão, nós não vamos acabar. Jesus não vai voltar quando todo mundo tiver sem Dilma, sem Lula, né? Os talibã, tudo já aceitaram Jesus. Não vai ser assim. Diz a palavra que o amor de muitos se esfriará, que os pais intentarão contra os filhos. Diz que haverá muita guerra, muitas circunstâncias ruins. Então vai piorar. E quando nós, mesmo piorando agora, porque você subiu um nível, a picuinha, um problema com a sua sogra de te visitar, já não te afeta. Ela vem visitar, você trata ela bem, você já venceu. Só que agora ela vem para passar um mês na sua casa. É o mesmo problema, só que o que ele ganhou agora? Dimensão. E agora, meu Deus, um mês. Por favor, querida, abaixa a televisão. Abaixa a televisão, o quê? Abaixa a televisão, quero dormir. É meio assim. E aí nós vamos lidando com isso e você suporta e vence. Venceu mais um estágio, aleluia. E agora você olha o problema lá de cima. A sogra fala que vem passar um final de semana. Você nem liga. Só um final de semana. Ela fala assim, vou passar um mês.
Eu suportei já ela um mês. Ela falou assim: eu quero morar com você, meu genro querido. Eu falei: Jesus, volta logo, Jesus. Nesse mundo tereis aflições, mas desse tamanho eu não aguento. Senhor, não me tenta além das minhas circunstâncias. Mas há um consolo para todos nós. Jesus nunca vai nos colocar numa tribulação maior do que nós podemos suportar. Então, irmão, se a sua sogra for morar com você, glorifica a Jesus, porque eu não tenho o que fazer. Não é verdade? Ia brincar mais pesado, mas não vou fazer não, porque não tem tanto coração dos irmãos aqui. Olha, o que acontece, irmãos? Que nós estamos fala, espiral. Fala, esse é a espiral da transformação. Esse é a espiral do crescimento. Fala, aleluia. Agora fala para o irmão assim, fala assim: irmão, se você está passando uma crise, e está ficando abalado, e está passando luta, eu tenho uma notícia para você: Deus só abala o que é abalável. Eu posso pegar minha plaquinha lá, não precisa hoje não, né? Vamos ver, senão eu vou descer essa plaquinha daqui a pouco. Amém, amém, nós estamos avançando. Irmãos, Deus só abala o que é abalável. Se as coisas estão lá caindo pelos pés, que caia logo, chuta o balde. Nós queremos o quê? Edificar uma obra para Deus, um projeto, uma casa para o Senhor, sustentável. O que diz lá em Mateus 7,7? Diz assim, que o homem sábio edificou essa casa sobre a rocha. E vieram o que sobre essa rocha, sobre essa casa? Veio as ondas do mar, veio os ventos fortes, as tempestades, deram contra ela e ela não ruiu. A mesma casa foi edificada na areia. E os mesmos ventos, ondas, tempestades deram contra esta casa, e grande foi a sua ruína. Você sabe o que a Bíblia diz, né? Daqueles que edificam a casa na areia. Mas Jesus é bondoso, porque Ele é a rocha da nossa vida. A areia ali não está no plano de Jesus. Ele vai chacoalhar você até que a sua casa esteja firmada na rocha. Só que é uma escolha sua. Cutuca para o seu irmão: você escolhe o terreno da sua casa. Pergunto para você: como você tem vivido no meio dessa crise? Como você tem vivido? Você anda lamentando muito? Ó dia, ó céus, ó azar. Você lembra desse bichinho, dessa raposinha? Como chamava ela? Não é Liplepô? Não, né? Hard. Lipe é o leão. Ó dia, ó céus, ó azar. Ó dia, ó... Você é alguém assim? Você aguenta andar do lado que fica toda hora: ó dia, ó céu, ó azar, não dá certo. Você já viu quando chega essas pessoas perto da roda? O que acontece com os irmãos? Vai saindo, porque não tem nada, né? Sabe, irmãos, viver dando resposta errada na crise, isso faz parte. Sofrer com ela, nós sofremos na crise, não tem jeito, mas nós crescemos na crise. Fala para o seu irmão: crescer dói, irmão. Agora, criança não tem medo da dor, criança tem medo de sofrer, mas gente grande suporta a dor, amém? Sabe que eu faço obturação e restauração do meu dente sem anestesia? Sem anestesia. Eu morro de medo da injeção. Estou brincando. É porque sabe o que eu tenho de consciência? Isso aí é teoria minha. Que a dor faz meu dente mais forte. Eu acho que isso acontece. Pastor, que uruca é essa? Não sei se é uruca, irmão. Sei que é um negócio que eu penso que é assim. Tudo que me fez sofrer me deixou mais forte. Então, por exemplo, se eu não sou de escovar o dente, e na hora de tratar a obturação eu não tomo anestesia, vai doer tanto que eu vou pensar umas 5 vezes antes de não escovar o dente. Seria um bom remédio para as nossas crianças que não gostam de escovar os dentes. Leva no dentista e fala para o dentista: não põe anestesia, vai a frio.
Ai, pastor, você é masoquista. Bom, irmãos, depois eu vou contar alguns testemunhos da minha vida que eu já aprontei com meus filhos. Aí vocês vão ver como é o seu pastor. Eu não tenho medo não. Não tenho medo da dor. Não tenho medo. Eu acho que essas coisas nos faz crescer. Passar por lutas nos faz crescer. Tanto é que um osso que quebrou uma vez, ele não quebra a segunda vez no mesmo lugar, não é isso? Porque ele sentiu ali a perda e ficou mais forte. Quando você passa, por exemplo, pela perda de um ente querido, é uma dor enorme, mas você passou. Porque é isso que é importante. O importante é passar pela crise, não ficar na crise. Então, perder um ente, nós vamos chorar, nós vamos padecer, vamos lembrar, vamos nos deparar com situações, vai nos fazer lembrar e vamos sentir a saudade, vamos chorar. Mas é o seguinte, eu não vou ficar parado preso nisso, eu vou crescer com isso, porque eu não posso me paralisar. Você está me ouvindo? Qual a sua resposta diante das crises? Se alguém que para, que congela, que não avança, está em crise, larga a célula. Está em crise, arranja encrenca com a esposa. Está em crise, quer sair do trabalho. Está em crise, para de procurar emprego. Qual a sua maturidade dentro da crise? A crise é como um raio paralisante, que você fica parado, não se move. Você já viu gente quando passa uma situação muito séria, que ela fica inerte, ela não consegue se mover, tem que correr, corre irmão, está pegando fogo, não consigo. Tem gente que vê sangue, bum, desmaia. Quantos aqui quando vê sangue desmaiam? Olha aí, meu Deus do céu, irmãos, eu já socorri gente com fratura exposta na perna que caiu de prédio, já fui atrás, pus a perna no lugar, nunca fiz um curso de primeiros socorros, pus no lugar, sei que lá, os irmãos tudo em volta, e agora? Chama o bombeiro, irmão, vou lá, calça o pé, vamos lá irmã, deita de lado direitinho, isso aí, fica aí, a perna era um S, o calcanhar tinha um furo assim, ó, com um teco de osso para fora, que ela caiu de pé do prédio assim, ó. E eu socorri essa irmã assim, pensa, seu pastor é cabra macho, mas não tenho medo de sangue, mas se soltar um cachorro bravo do meu lado, eu não sei o que eu faço. Bom, eu também não tenho medo não. Essas coisas não me paralisam. Tem coisas que me paralisam, é claro. Todo mundo tem alguma coisa que nos choca demais. Mas deixa eu falar, diante da crise, diante de uma situação difícil, qual é a tua resposta? Pergunta para o seu irmão, qual a tua resposta nesta crise que você tem passado hoje? Estou em crise, paro de dizimar. Aumentou o feijão, vou parar de dizimar, vou parar de ofertar. Só aqueles que amam o Senhor não olham para a crise, olham para a glória de Deus. Quando vem uma crise eu falo, oh meu Deus, é muito maior que essa crise. O mundo verá que eu passarei ileso. Aleluia. Essa é a visão espiritual. Eu não vou reduzir meu dízimo, eu não vou reduzir minha oferta, eu não vou ficar mesquinho, eu vou investir no reino, porque a crise me faz às vezes ter medo que vai faltar em casa. Não vai faltar em casa, Deus mandará o maná. Aleluia. Sabe, nós podemos aprender isso com Abraão. Abraão foi um vencedor, fala aleluia. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, verso 12, verso 1. Você que estava esperando, esse pastor não vai falar da Bíblia. Não, tem que falar da Bíblia, só fala em crise. Então eu vou falar da crise na Bíblia, aleluia. Vamos ler esse texto, projeta. Irmãos, falando disso, nós temos um vidro de óleo aqui. Antes não usava óleo aqui, né? Nós usamos o óleo para orar para as pessoas. Só que esse vidro aqui não é vidro para óleo, isso aqui é vidro de remédio. Então se você tiver em casa uma garrafa bonita, para a gente deixar aqui, enchê-la de óleo para orar com os irmãos, você traz, é bênção, vai ser usada na obra do Senhor, amém irmãos? Amém irmãos? Então tá bom, se é para o reino, amém? Aleluia. Olha o que está escrito aí em Gênesis 12, verso 1. Projetou? Olha assim: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua e da tua parentela e da casa e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei e engrandecerei o nome. Se tu
Fala aleluia. Quantos querem ter essa unção que estava sobre Abraão? Quantos querem usufruir disso? Querem? Mas olha que interessante. Primeira condição para você experimentar então a vitória no meio da crise, se é que você está enrabixado com essa tal da crise. Primeiro você tem que aprender a ser alguém separado. Falar para o seu irmão, separado. O Senhor aqui fala para Abraão, aqui no caso antes era Abrão, para que ele saísse da sua parentela, saísse da sua terra. Onde Abrão morava? Em Ur. Fala, Ur dos caldeus. Qual que era a prática dos caldeus? Feitiçaria e idolatria. Abraão habitava num lugar onde tinham práticas erradas. Deixa eu falar. Para que nós possamos sair da crise e não viver em crise, vencer as crises, você precisa entender que Deus te chamou para ser alguém separado desse mundo. Fala aleluia. Só os separados, fala aleluia. Vai buscar a plaquinha, vai descer a plaquinha e o cajado. Deus nos chamou para ser separado. Sai da tua terra. Isso implica em quê, irmãos? Sair dos hábitos, sair dos costumes, parar de dar nó, parar de fazer aquilo que era errado. Nós sabemos muito bem qual é o padrão de um homem de Deus, sabemos muito bem qual é o padrão de um jovem de Deus, de uma mulher de Deus. E nós precisamos entender o seguinte: para que eu possa ser um vencedor, eu preciso entender que eu sou separado. Eu não posso mais viver a minha vida da mesma maneira que eu vivia quando eu estava no mundo, quando eu estava na terra dos meus pais. Por isso que ele diz: sai da sua parentela. Não, sabe, sair da parentela é submeta-se ao tratamento de Deus, viva da maneira de Deus, suporte as pressões, não se contamine, abra mão de paradigmas, abra mão de circunstâncias, abra mão de manias, abra mão de valores e princípios errados, viva pelo princípio de Deus, encha-se da palavra de Deus, viva pelos conceitos e valores de Deus. Fala aleluia. Esse é o projeto do Senhor para nós. Vencedor de verdade, ele está desconectado da sua parentela, no aspecto de não praticar as obras que seus pais praticavam, que eram obras erradas. Às vezes a mãe e o pai falam assim para o filho: sai da sua parentela, casca fora, viu? Vai embora, vai trabalhar, vai pro... Irmãos, eu até falei para minha esposa hoje, eu falei assim: eu não sou o pai de Abraão. Eu não sou um caldeu, eu sou um homem de Deus. Então nossos filhos, quando têm pais de Deus, eles devem seguir o caminho dos seus pais, porque a Bíblia diz isso. Fala amém. Agora, por exemplo, meu pai não tem princípio de Deus nenhum, meus parentes não têm. Eu acho que por enquanto sou o único crente da minha família, o único. Meu pai tem 8 irmãos, 7, faleceu 1. 6, faleceu 2, perdão. Não, 5, faleceu 3. Vai vir na mente os tios que já morreram. Ô Jeová, tem misericórdia. A cada ano vai dando um a mais. É a fase da vida. Minha mãe teve mais 2 irmãos. Olha, um punhado de parentes. Sou o único cristão. Mas a Bíblia deixa claro que se eu quero ser um vencedor, eu tenho que abrir mão dos hábitos. Sabe quais são as coisas que você ainda pratica, que você não conseguiu se desvencilhar, que você não conseguiu romper? Eu não estou falando para você abandonar, de não visitar seus pais, ouça-me. Eu estou falando assim: sai da prática. Deixa as pessoas olhar para você e não ouvir assim: nossa, você é igualzinho teu pai, hein? Eles têm que olhar para você e falar: nossa, você é parecido com Jesus. Agora é claro que seu pai é parecido com Jesus, seja parecido com seu pai. Mas para Abraão, de fato, viver a vida que Deus queria para ele, ele precisava sair lá de Ur dos caldeus.
Ele teve que sair da casa dos seus pais, teve que romper com esses vínculos, teve que abrir mão do padrão que seus pais viviam, para poder viver da maneira de Deus. Fala, irmão, você tem que viver da maneira de Deus. Deus deixou claro para Abraão isso. Sabe, ele deveria abrir mão da sua terra. Abraão não podia viver mais com os mesmos princípios. É exatamente isso que nós ouvimos de Paulo em Romanos 12, verso 2. O que diz Romanos 12, verso 2? E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos. Como que é o símbolo do transformai-vos que nós aprendemos na conferência? Ó? Fala para o irmão, transformai-vos. Transformai-vos. Be transformed. Transformai-vos. Muda sua mente. Por onde? Pela renovação da vossa. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Opa! Fala para o seu irmão, opa! Está aí o segredo. Sabe que você não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque você não transforma a sua maneira de pensar. Você é ainda igualzinho, como nós ouvíamos antes, tale quale. Fala para o seu irmão, tale quale. Só os marcelianos, tale quale. Do mesmo jeito. Você quer viver com sua vida do mesmo jeito. E aí você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que mudar a mente, irmãos. E como você muda a mente? Pela palavra. Fala para o seu irmão, a palavra de Deus. Sabe, isso realmente não é fácil. É difícil. Você vai ouvir muito que você abandonou a família. Quantos já ouviram isso? Você abandonou a família. Irmãos, o que eu ouvi? O que eu vi? Meu Jesus. Você abandonou a família. Você virou fanático. Só que isso é uma escolha nossa. A Bíblia não diz vire fanático, mas é uma escolha nossa amar a Deus intensamente. É uma escolha nossa abrir mão dos princípios para servir a Deus com intensidade. Fala amém. Certamente você aborreceu e ainda aborrece as pessoas mais próximas. Certas práticas deles não combinam mais com a gente. Não dá. As piadas que eles contavam já nos agridem. Não consigo. É difícil para nós mantermos os mesmos hábitos. Agora ouça, se você consegue manter os mesmos hábitos, ou você não se converteu de verdade, ou você calou o Espírito Santo. Você sabe, quando você erra a primeira vez e faz algo errado, sabe como o Espírito Santo faz? Segura na mão do irmão para ele não assustar. O Espírito Santo fala assim, para! Se tinha alguém cardíaco aqui, não tem mais. Já foi curado em nome de Jesus. Porque com esse berro ele tinha... Essa é a primeira vez. Aí você insiste em fazer errado. Aí como acontece na segunda vez? Para, por favor. E você insiste em fazer errado ainda. Na terceira vez. Na quarta. Última vez. Ele não fala mais. Você extinguiu o Espírito Santo. Ou você extinguiu o Espírito Santo, ou você nunca teve o Espírito Santo dentro de você. Porque Deus, Ele nos alerta das coisas erradas que a gente faz, sim ou não? Sim. Quando você vai lá, vai fazer a coisa errada, o que você sente no seu coração? Não é para fazer, não é para fazer. Mas eu quero, mas não pode, mas eu quero, mas não pode. Aí você olha para um lado, olha para o outro, esquece de olhar para o céu, olhar para o seu coração e saber que Deus está ali, né? Aí você faz. E aí o Espírito Santo vai sendo apagado. Então veja, não tem jeito. Se você quer ter uma vida posicionada em Deus, você vai aborrecer pessoas. Não tem jeito. E quem diz isso? Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, verso 34. Abre aí. Olha só.
Mateus 10, 34. Não penseis, está aí projetado, que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre quem? O homem e seu pai, entre a filha, entre a nora. Assim, os inimigos do homem serão a sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, Jesus não está falando para você criar casa com seus pais, nem ficar irritando a sua irmã. Você está ouvindo, jovem? Não está falando que ele veio botar confusão em casa. Ele está dizendo o seguinte, que não dá para você amar a Deus querendo amar e agradar o seu pai. Uma hora você vai aborrecê-lo, porque vai custar isso. Ele vai falar, não quero que você vá na célula. E você vai falar assim, eu preciso ir, eu quero ir. Não quero que você vai te bater. Como a gente já ouviu, de casos que pais batiam nos filhos para não ir na célula. Alguns testemunhos aí, de crianças que até, acho que foi a morte por causa de violência. Nós tivemos no início da obra, acho que em Moçambique, que a mãe, era uma mamã, que eles falam assim. Oi, cuidado aí. Uma senhora que tinha uma célula na sua casa, o filho ficou tão irritado que ele matou a mãe, porque tinha célula lá. Pensa, não dá para você às vezes agradar a todos, mas com certeza em casa a gente vai criar alguns transtornos para servir a Deus. Está me ouvindo, irmãos? Então o primeiro ponto é, você é separado. Fala para o seu irmão, você é separado. Segundo fator poderoso para você ser um vencedor e passar a crise, fala para o seu irmão assim, você precisa estar em Canaã. No verso 1 que nós lemos de Gênesis 12, deixa projetado ele, diz lá, ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da terra e da casa do teu pai e da tua mãe e vai para a terra. Como chama o lugar que Deus falou para Abraão? Como chama a cidade? Qual o nome da cidade? Chama Te Mostrarei. Está escrito aí. É o nome da cidade. Está projetado aí, irmãos? Gênesis 12, verso 1. Finalzinho diz lá, te mostrarei. Sai da tua terra. Deus fala, sai da sua casa, sai da sua terra, arruma as malas. Pronto, Senhor, estou pronto. E agora, vai para onde? Vai para Te Mostrarei. Lá para Te Mostrarei, filho. Onde fica? Você não sabe onde fica Te Mostrarei? Te Mostrarei, vamos lá. Ele te leva para Te Mostrarei. Ouça. Porque Deus não disse qual seria o lugar, de bate pronto. Porque Deus não fala logo. Por que Deus segurou essa informação? Simplesmente porque a vida cristã, ela deve se viver por fé. Ninguém será um vencedor se não andar e viver por fé. Fala aleluia. A fé tem que fazer parte da nossa vida, irmãos. Os nossos alvos, os nossos projetos tem que demandar fé, tem que exigir em você confiança em Deus. É fácil você pôr os pés onde você confia, mas o Senhor quer gerar em você confiança dEle. Quem anda por vista come da árvore do conhecimento, mas quem anda por fé se alimenta da vida. Fala aleluia. Veja, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Um vencedor tem que ter fé. Fala para o seu irmão, um vencedor tem que ter fé. E o que nós mais aprendemos a exercitar na crise? Fé. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu oro, dou 7 voltas no cliente, unjo o carro, vai vender em nome de Jesus, vai vender, toma óleo da unção. Tem gente que põe óleo da unção no motor, né? Porque está fumando, né? Então põe óleo da unção lá. Não faz cambalacho, viu, irmão? Mas a gente vive por fé.
nossos projetos, a nossa crise vai levar a gente a um nível de fé, de experimentar o sobrenatural. Às vezes vai faltar negócio. O que Deus quer te ensinar? Viva por fé, irmãos. Você vai experimentar depender de Deus. E quem vive por fé não fica reclamando. Quem vive por fé não fica fazendo conta toda hora. Você vê que agora a gente conta até as moedas. Antes não, as moedinhas a gente põe as moedinhas lá. E hoje, como é que a gente faz com as moedas? De jeito nenhum. A filha vai comprar o pãozinho, volta. O que você fala hoje? Cadê o troco? Antes que você falava, vai comprar. Quando a filha vem com as moedas, você fala, não, sai com essas moedas aqui. Mas hoje nós estamos contando moeda. Hoje está todo mundo juntando as moedinhas, irmãos. Porque é crise. E Deus vai nos levar a esse nível de dependência para você andar por fé, para você experimentar em Deus o suprimento. Deus é o provedor. O Senhor colocará uma mesa diante dos meus adversários. Eu me fartarei, eu me alimentarei, eu confiarei. Pode se levantar contra mim o mundo, mas eu permanecerei inabalável, porque o Senhor é minha rocha. A quem temerei? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É isso. Isso a palavra de Deus diz. Quem vive por fé anda na palavra. A Bíblia diz, vai acontecer, vai dar certo. Nós vamos romper, nós vamos experimentar o melhor, nós vamos viver do melhor. Eu porei os pés sobre as águas. Se não se abrir o mar, eu andarei sobre elas. Essa é a verdade. Fé. Fala para o seu irmão, fé. Aleluia. Vocês estão ficando bom nisso. Fala para o seu irmão, o lugar certo é Canaã. Por que Canaã? Porque Canaã é o lugar da herança. Fala para o seu irmão, Canaã é o lugar da herança, irmão. É a nossa herança, é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. A minha casa, o seu projeto deve estar firmado em cima da herança do Senhor. Fala aleluia. Você é um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote. O que diz a palavra em 1 Pedro 2,9? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim. Projeto, irmão. Mas eu fico por aqui, nós somos sacerdotes. Eu sou um sacerdote. Irmãos, qual era a herança do sacerdote na Bíblia? Eram 12 tribos. Mas a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, as outras 11 tinham porções de terra, territórios. Mas qual que era a porção de terra dos levitas? Que cidade ficou para os levitas? Te mostrarei. Como chamava o carro dos levitas? Te mostrarei imóvel. Irmãos, eles não tinham propriedades, mas eles tinham o maior bem. O Senhor era a herança deles. Nós somos sacerdotes, sim ou não? Então qual a sua herança no Senhor? O Senhor. O Senhor. Você consegue discernir o que eu estou querendo levar você a pensar? Porque se o Senhor não te der uma casa, um amém, 2, 3, irmão, a boca fala que está cheio o coração. A primeira frase é a verdade, o resto é tudo maquinação humana. Deus fala assim, se não é mais para andar com esse carro, doa o seu carro, não tem que ter carro. É? Como que você fica em pensar que Deus cuida de você e Ele não vai te dar nada desse mundo? Só o que basta para você é Deus. Filho, não vou te dar nada, você não vai ter nada. A minha presença te basta.
É o que eu falo para minha esposa quando ela pede as coisas. Eu olho para ela e falo assim: a minha presença te basta. Aí ela faz que nem Sara: sim, meu Senhor. Sonho meu, sonho meu. Um dia chego lá. Sabe? Se Deus fala assim: eu não vou te curar dessa enfermidade, a sua herança sou eu. Você se manteria alegre, confiante? Pensa bem, irmãos. Pensa bem. Avalia melhor, para não dar uma resposta motivada, empolgada, porque a turma gosta muito de um barulho. Mas pode chegar o dia do teste. E se você é um sacerdote, não vai doer o teu coração de ter tudo de melhor, que chama-se Senhor. Tua casa, ela é ínfima. Seus projetos naturais de conquista, de enriquecimento, são minúsculos, perto de quem é Deus. Mas quem de fato se alegraria? Só o Senhor é Deus para mim. Eu não vou me indispor, me entristecer, porque me tiraram algo. Mas só o Senhor me satisfaz. Nós não vamos poder ser sacerdotes genuínos se nós pensarmos da mesma maneira que o mundo pensa. Se você tira do mundo o enriquecer, o mundo vai enlouquecer. Mas sacerdotes nunca olham para as riquezas, eles olham para o Senhor. Você está me ouvindo? Outras vezes a gente ouve falar, às vezes: fulano ia tão bem, né? Agora virou pastor. Coitado. Coitado. Estou enfrentando um pouco disso com meu irmão. Meu irmão, ele é meu sócio na empresa, e minha empresa está assim bem parada mesmo. E eu falei para ele: Beto, agora eu só vou depender da igreja, do salário de pastor, então vai vivendo do que tem aí dos recursos e procura outra coisa, ou vamos orar, vamos gerar negócio, mas a minha rotina aqui na Armênia, ela vai ser 3 vezes mais, porque a bênção é 3 vezes maior aqui do que em Santos. É difícil ter tempo para ver o que eu via antes. E aí ele me criticando: mas você vai viver do quê? Você estudou engenharia para quê? O mundo não entende. A minha herança é o Senhor. Sabe, meu salário é picuinha perto disso aqui, irmãos. A vida de Deus fluindo é muito maior do que qualquer Outback, qualquer picanha. Por isso que a gente faz jejum. Existe um lugar para você edificar a sua casa, irmãos. Esse lugar chama-se Deus. Deus é a nossa rocha. Fala aleluia. Deus também testou Abraão. Se você for ler o verso 10 do capítulo 12, veio uma crise em Canaã, porque Abraão chega no lugar da bênção e encontra uma dificuldade. Projeta o verso 10 para mim, do Gênesis 12. Júnior, vem aqui um teclado para mim. Strings para mim. Olha o que diz: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deus levou Abraão para te mostrarei. Disse: fica aí. E na sequência veio uma fome. Por que Deus faz isso? Por que Deus nos tira, nos coloca num lugar e de repente vem uma luta enorme? Irmão, Deus só está querendo testar aquilo que está no seu coração. Pastor, parece que agora que eu me dispus, se levantaram contra mim. Sabe, Deus está querendo checar se aquilo que você recebeu
é de verdade. Deus está te levando a experimentar, primeiro, que você, mesmo estando no lugar que Deus te colocou, você ainda depende de Deus. Às vezes você conquista as coisas e vem a arrogância, eu já cheguei lá. E para de depender de Deus. Veio uma fome, Abraão correu. Se ele tivesse permanecido, por causa disso, várias coisas ruins aconteceram. Mas se ele tivesse permanecido no lugar da bênção. Muitas pessoas sofrem porque deixaram com que algum tipo de fome secasse o ânimo da sua vida, e você parou de confiar em Deus. Sabe, irmãos, se Deus nos levou, Ele nos manterá. Se Deus me colocou aqui, é dele que eu vou depender. Eu não dependo de irmãos, eu dependo de Deus. Você não depende de irmãos, você depende de Deus. E eu creio que o favor de Deus nos alcançou nesses dias. Eu sei que Deus está dilatando as nossas estradas, a nossa passada. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Veja o exemplo de Jó e da sua mulher. Jó edificou uma casa no Senhor, ele confiava em Deus. A esposa dele edificou a sua casa na própria família, em seu patrimônio. Jó perdeu os filhos, a esposa também. Jó depois fica enfermo e perde tudo que tem, perde o dinheiro, perde o patrimônio. A esposa dele também perdeu junto com ele. Mas chega uma hora que Jó fica doente. O que a esposa de Jó fala para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ele respondeu para a mulher? Sua louca. Deus dá, Deus tira. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. O patrimônio de Jó era o Senhor. Da mesma maneira, Ló é sua esposa. Ló sai, a esposa, o patrimônio da esposa era os bens, virou uma estátua de sal. Em tempos de crise, você fica firme ou você foge para o Egito? Meu irmão, em tempos de crise, você fica firme ou você foge para o Egito? Terceiro ponto para nós encerrarmos, amém? Para encerrar irmãos, estava tão bom, tão certinho, tá vendo? Deixa vir a primeira palavra, ela é a verdadeira. Ficaram pensando. Vamos ler de novo Gênesis 1 ao 2. Ora disse, põe aí projeto, vai. Projetado? Gênesis 1, 12, verso 1, 12, 1, do 1 ao 2. Ora, disse o pastor para o rapaz da mesa de som, vai logo. Sim, vamos lá. 12, verso 1. Amém. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E aí ele conclui: sê tu uma bênção. Você tem noção que é isso? O que é ser uma bênção?
que é? O que significa? O que significa ser uma bênção? É abençoar as pessoas. É abençoar as pessoas. Isso é ser uma bênção. É quando você é um canal de abençoar a vida das pessoas. Você consegue perceber isso? Esse é o alvo, irmãos de Deus. Deus não nos levantou para simplesmente sermos os abençoados. O que as igrejas pregam? Venha para ser abençoado, dê para ser abençoado, expulsa os capirotos para ser abençoado. Mas nós entendemos que Deus nos chamou para abençoar as pessoas. Venham para abençoar as pessoas. Esse é o segredo. Jesus vivia isso. Jesus ensinava isso. O que ele falava? Dá, e dar-se-vos-á. Ele não diz receba e dê. Ele diz dê, e vai ser te dado. O que? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Mas as pessoas só estão atrás do eu quero a boa medida. Ou melhor, eu vou dar para ter a boa medida. Uma barganha. Mercenários querem trocar a graça pela lei. Porque a lei diz: se fez, se planta, colhe. Matou, morre. Se dá, recebe. Mas nós queremos dar, porque a nossa herança vem de Deus. Mas quem entende isso? Mas quem tem vivido isso? Eu pergunto para você: quando foi a última vez que você socorreu o teu irmão? Quando foi que você abriu a tua porta para ele? Quando você alimentou ele quando ele estava com fome? Quando a vez que você foi lá e comprou o remédio para ele? Quando foi que você foi lá e levou ele para o médico? Quando foi que você chegou e falou assim: irmão, você não tem o que comer em casa, você vai comer comigo, nós vamos comer junto? Quando foi? Porque se isso não existe no nosso meio, nós não podemos ser um vencedor como Abraão. Abraão era uma bênção. Você deve ser uma bênção. Tem dois tipos de bênção na Bíblia. Tem aquele que apronta e o crente fala: é bênção, hein? Para não falar um negócio pesado, ele fala bênção. Essa é a bênção. Tem mãe que traz o filho arteiro para mim. Ela traz o filho arteiro e fala assim: ó pastor, lá minha bênção. Ó minha bênção. Essa é a bênção. Ó a bênção. Eu falo para o marido que tem problema, que o marido às vezes passa do excede com a esposa. Aí ele pega o marido, a esposa fala assim: ó pastor, essa é a bênção que eu te falei, ó. Esse é um tipo de bênção que eu não quero ser na vida de ninguém. Mas tem aquele que é a bênção, que o irmão me abençoa, o irmão abre a casa dele, o irmão me ajuda, o irmão me socorre, o irmão me deixa padecer. Sabe, irmão, se nós começarmos a abençoar uns outros aqui, os irmãos que estão passando luta vão passar por a luta mais aliviado. Eu não preciso pedir para alguém levantar a mão, quem está passando crise, não, todo mundo vai levantar. Mas nós já somos em célula, e você devia prestar atenção na sua célula e ser um canal de bênção na vida dos seus liderados, e permitir que o seu liderado seja bênção na vida do outro. E eu tenho minha célula está aqui, os irmãos. Na minha medida eu já estou tentando ajudar alguns. Acabei de chegar. Eu sempre tive um coração para ajudar, abençoar. Sempre, irmãos. Elias é prova disso. Elias passou momentos difíceis. Não foi só Elias lá. Meus cunhados, Maurílio e Vera, quando foram para mim comigo lá também. Irmãos, eu nunca tive problema com isso. Sabe que me dá uma alegria poder ajudar as pessoas? Uma alegria poder abençoar com algo, poder fazer algo por elas. Isso é satisfatório. É a bênção de Abraão. Se você quer ser um vencedor, você precisa abençoar. Abraão, onde chegava, ele abençoava as pessoas. A bênção tem que estar presente nas suas mãos. Você tem que ser reconhecido como generoso. Como é que eles te reconhecem? Como que as pessoas olham para você? O generoso ou o mesquinho, pão duro, que fica retendo as coisas, que racha, que tem dificuldade de servir o outro? Sabe, nós temos que ter um coração generoso. É tão triste quando nós estamos no meio do povo e aí vemos pessoas sentindo dificuldades e não estendendo as mãos. Ouça aqui, olha só. Projeta Tiago 2, verso 15. Vamos ler do 15 ao 17. Olha o que o apóstolo Tiago diz.
2000 anos atrás. Eu acho que isso serve para nós. Para encerrar. Amém. Mas domingo tem mais, aleluia. Diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Que adianta orar pela pessoa que passa fome e não dá comida para ele? Deus mandou dizer para você, meu irmão querido, que Ele é teu sustento. Coma do pão vivo, toma a Bíblia, e deixa o nosso irmão com fome. Como nós podemos falar que somos uma família? Ontem, mãe é mãe, né? Pai é diferente de mãe. Graças a Deus. Se nós ia estragar demais nossos filhos, né? Ou de menos, sei lá. Mas ontem, Cezinha, aquele frio lascado, faltou um cobertor, porque ele esqueceu o cobertor na casa de uns amigos nossos que vieram aqui pro Bernie, lá de Santos, uns irmãos nossos. Ele foi dormir na casa desses irmãozinhos. Esqueceu lá, porque Cezinha esquece tudo. Esquece fazer o videiranil, esquece comprar o cabo que precisava, esquece. Mas, aleluia nada, irmão. Fala aleluia nessas horas não. Misericórdia, esse melhor, misericórdia. Mas aí a mãe dele falou assim: filho, pegue esse cobertor, eu e seu pai estamos com um cobertor cada um, pegue esse aqui que eu fico junto dele. Seria uma bênção mesmo, né? Eu até falei assim, puxa, cobertor. No começo é uma bênção, mas depois, irmãos, não dá para dormir lá dividindo cobertor, é difícil. Eu tenho dificuldade de se mexer ela também. Eu nem liguei, eu falei, deixa ele aprender. É bom ele aprender a não esquecer das coisas. Esse menino é muito esquecido. Mas ela ficou agitada e foi lá de novo. Ele: não quero, mãe, eu já estou aqui acomodado. Ele puxou, nem sei com que ele se cobriu. Eu sei que ele acordou 2 vezes com o cachorro do meu irmão enrolado nele, né? É um pitbull desse tamanho, irmãos. Abraçado, ele: mãe, mãe, mãe. Era um pitbull. Qual o nome do pitbull? Marcão. Aquele é Marquinhos, irmão. Só meu irmão. Mas ela foi lá com aquele coração dilatado. Mesmo ele errando, mesmo ele esquecendo as coisas, ela estava disposta a dividir. Irmãos, nós fazemos isso com a nossa casa. Por que nós não fazemos isso com a pessoa que está do nosso lado, nesse lugar e nessa hora? Como nós podemos falar que somos igreja, se a gente tem coragem de estender, dar um cobertor para o nosso irmão que às vezes está passando uma crise? Deixa eu falar. Para você ser um vencedor, você tem que ser separado, ser um homem de fé e ser um abençoador. Sabe por que você não vence a crise? Está faltando um desses 3 pontos. Você ainda não consegue se separar. Ou você não tem fé, ou você não consegue abençoar alguém. Fique de pé. Pergunto para você: